De sanduíches sádicos a prédios em chamas, prepare-se para mais uma dose de alegria sórdida com aquele sentimento de schadenfreude. Enquanto damos uma olhada em mais histórias de vingança que foram longe demais. Um corte secreto. O usuário do Reddit, A Quiet Borderline, postou uma história diabólica compartilhada com ele pela sua falecida amiga, que chamaremos de Nina. Nina era filha única de 2 pais amorosos, mas eles tiveram uma gravidez tão difícil que o seu pai decidiu fazer uma vasectomia depois que ela nasceu. Por um tempo, tudo correu bem. Então, quando Nina estava na faculdade, sua mãe foi diagnosticada com um câncer de ovário extremamente agressivo, e você pensaria que o marido dela seria o mais solidário possível, certo? Mas não foi bem assim. Enquanto sua mãe estava em uma cama de hospital, seu pai começou um caso com uma colega de trabalho, e ela era apenas alguns anos mais velha que Nina. Vamos chamá-la de Sarah. Sarah começou a se integrar à família de Nina como um parasita, ficando na casa da família, fazendo compras para eles e até cuidando da mãe de Nina no hospital. Então, depois que a mãe de Nina faleceu tragicamente, Sarah se mudou para casa. Nina sabia que seu pai estava traindo e que Sarah tinha sido uma mentirosa e falsa com a sua mãe em seus últimos dias. É compreensível que ela ficou furiosa, mas em vez de confrontá-los, ela arquitetou um plano diabólico. Sarah era desesperada para ter filhos algum dia, e já tinha falado isso várias vezes. Por causa disso, Nina percebeu que o seu pai não tinha contado sobre a vasectomia, e com o passar dos anos, ficou claro que ele não tinha intenção. Então, Nina se aproveitou disso. Ela fingiu felicidade quando Sarah e seu pai anunciaram o noivado, agiu como uma verdadeira amiga de Sarah e não disse uma palavra sobre a vasectomia do seu pai por décadas. Mas quando finalmente se casou e teve filhos, notou aquela expressão de dor no rosto de Sarah e não conseguiu evitar um sorriso. Então, em um dia em que estavam conversando, Nina encontrou o momento certo. Sarah estava arrasada, confidenciando a Nina o quanto sempre quis ter filhos, mas por mais que tentassem, nunca conseguiam. Nina sentou ali com uma cara séria e disse: "O que? O meu pai não te contou?" Então começou a revelar a ela o segredo devastador que ela tinha mantido escondido por toda a vida: a vasectomia do seu pai. As consequências foram mais do que explosivas. Sarah ficou arrasada, devastada e com muita raiva, e imediatamente pediu o divórcio. Nina não teve compaixão. Afinal, aquela mulher tinha se integrado à vida da sua mãe doente enquanto mantinha relações íntimas com o marido. Ela cortou Sarah e o seu pai furioso da sua vida e nunca mais olhou para trás. Confusão barata. Eu posso ser um cara durão, mas eu tenho uma fraqueza: insetos. Então essa próxima história de um cara que eu vou chamar de Bob me deu calafrios. Na época, Bob estava na escola e eles estavam organizando uma festa do pijama pra turma. No dia da festa, ele apareceu com seu amigo Kevin, que tinha trazido um ursinho de pelúcia especial que significava muito pra ele. O problema era que outra pessoa estava de olho no ursinho. Um valentão, que eu vou chamar de Jonas, esperou que todo mundo saísse da sala antes de se aproximar, pegar o adorado ursinho e rasgá-lo no meio. Naturalmente, Kevin ficou arrasado. Claro, ele podia comprar outro, mas não ia ser a mesma coisa. Depois do incidente devastador, o professor verificou as imagens do circuito interno de TV e descobriu a verdade. Envergonhado, Jonas foi suspenso por 3 dias. Mas então, tudo deu certo, não? Não mesmo. Nesses 3 dias, os pais de Kevin ficaram bravos. Tipo, muito bravos mesmo. Algo mais tinha que ser feito. Então, um dia antes da escola, eles chamaram o filho e lhe deram instruções bem específicas. Ele deveria colocar um recipiente de plástico dentro do armário de Jonas, mas não qualquer recipiente, um pote cheio de baratas. Nervoso, mas animado, Kevin pegou o recipiente e o colocou onde seus pais tinham dito para colocar. Mais tarde naquele dia, quando o valentão notou a caixa estranha, a curiosidade venceu e ele a abriu. Então foi completamente coberto por um exército de baratas. Com um grito de gelar o sangue, ele saiu correndo da sala. O pobre Kevin foi suspenso por 1 mês, mas Bob acha que valeu a pena, e eu tenho que concordar com ele. Vingança em chamas. Às vezes, a vingança não é a resposta. Tudo bem, eu sei, mas se o seu alvo for um psicopata perturbado, as coisas podem piorar bem rápido. Uma garota chamada Jéssica descobriu isso da pior maneira possível em 2022. Ela tinha acabado de comprar sua primeira casa, um chalezinho adorável. Então chamou sua amiga de infância Angela para visitar. A dupla relembrou a infância e falou sobre Erika, a antiga valentona da escola. Erika tinha tornado a vida delas um inferno, e elas sempre sonharam em se vingar. Bom, ali mesmo, nesse dia, elas decidiram
decidiram realizar esse sonho. Decidindo começar devagar para não dar início a uma guerra, elas foram até a casa de Erika, jogaram papel higiênico no telhado e colocaram alguns gnomos assustadores no seu jardim. Uma vingança razoável para uma valentona de infância, né? Bom, Erika aparentemente não achou. Naquela noite, Jéssica foi acordada por uma batida forte na porta dos fundos. Meio adormecida e com medo, ela se levantou com uma vassoura em uma mão, o celular na outra, abriu a porta e encontrou foi nada. Como assim? Lentamente, ela saiu para investigar e não conseguiu ver nada. Então, o silêncio desconfortável foi quebrado pelo som agudo do seu alarme de incêndio. Jéssica correu de volta para dentro e encontrou ninguém menos do que Erika parada lá com uma caixa de fósforos e uma lata de gasolina. Ela deve ter entrado de maneira sorrateira depois que Jéssica saiu. Instintivamente, Jéssica agarrou Erika e correu para fora pouco antes da sua casa explodir em chamas. Caramba, isso é o que eu chamo de comportamento psicótico. Uma pena que foi essa péssima pessoa que saiu por cima. Fúria contra a máquina. Jogos de azar são viciantes, destrutivos e podem causar danos irreparáveis à sua conta bancária. Então é natural se sentir um pouco irritado depois de perder, certo? Bem, na Itália em 2013, um homem chamado Nurebrego foi a um bar para tentar sorte nas máquinas caça-níqueis. Ele perdeu, depois perdeu de novo e depois perdeu mais. Antes que percebesse, ele não tinha mais dinheiro. Aliás, os espectadores o ouviram resmungar que ele tinha perdido $5.500 nas últimas 2 semanas. Cego de raiva, Nuri saiu furioso do bar. Os outros clientes continuaram com as suas vidas normalmente, mas então inesperadamente ele voltou, e dessa vez acompanhado de um machado. Com muito ódio, o cara entrou em frenesi e destruiu 7 máquinas caça-níqueis diferentes, como uma espécie de jogador furioso. Então, saciado o desejo de vingança, ele escalou os destroços dos inimigos, fez um sinal de positivo e esperou calmamente a entrada da polícia. Um verdadeiro rei. Acho que esses caça-níqueis mereceram. Matador de sanduíches. Eu já disse e repito, nunca mexa na comida de alguém. Um espectador que eu vou chamar de Carlos contou uma história de maldade na hora do almoço que vai fazer sua pele arrepiar. Todo dia, Carlos levava um sanduíche feito em casa pra escola. E todo dia, um valentão que eu vou chamar de Bruno arrancava o sanduíche das mãos dele e comia na frente dele dando risada. Que sacrilégio. Bom, um dia Carlos teve um estalo. Já bastava daquilo. Naquela noite, ao preparar o seu sanduíche, ele fez alguns pequenos ajustes. Os tomates, a alface e o queijo sumiram. No lugar deles havia um ingrediente secreto novinho em folha que Bruno com certeza ia adorar. No outro dia chegou a hora do almoço e de fato lá vinha o Bruno como um duende ladrão de sanduíches. Mas dessa vez ele ia ter uma surpresa. Como de costume, o valentão arrancou o sanduíche das mãos do nosso garoto e sem olhar deu uma grande mordida. Com um sorriso maroto no rosto, ele mordeu e mastigou até provar algo decididamente nada gostoso. Era sangue. De repente, percebendo a sua boca em agonia, Bruno cuspiu o sanduíche e o abriu bem para inspecionar o que tinha acabado de comer. Sua boca estava cheia de tachinhas afiadas. Bruno foi levado às pressas ao pronto-socorro. E embora não tenha sofrido ferimentos graves, ele aprendeu uma lição valiosa. Não mexa com o Carlos. E eu nem preciso te dizer, embora essa vingança do Carlos tenha tido um gostinho de justiça, jamais faça uma coisa dessas. Levar alguém a morder objetos pontiagudos pode causar sérios danos e até levar à morte. Não restou nada. Não tem nada pior do que gente que trai. Qualquer pessoa que seja infiel a um parceiro merece todo o castigo. É só perguntar pra Michelle. Michelle estava perdidamente apaixonada pelo marido Mário, e o casal estava perfeitamente feliz há 8 anos. Pelo menos era o que ela pensava. Um dia ela voltou pra casa do trabalho e encontrou uma mulher grávida comendo batata frita no sofá. Tipo, como assim? Mário explicou que a mulher se chamava Cláudia, estava grávida do filho dele e eles decidiram ficar juntos. Como se isso não fosse terrível o suficiente, os dois também decidiram que era melhor morarem lá, na casa que a Michelle dividia com o Mário, enquanto ela própria tinha que voltar para casa da mãe. Atormentada e derrotada, a garota fez as malas, saiu de casa e voltou para casa da mãe. Mas o choque e a tristeza rapidamente diminuíram e deram lugar a uma raiva incontrolável que consumiu todo o seu ser. Como é que ele ousava fazer algo assim? Eles estavam juntos há 8 anos e era assim que ele ia terminar? Ah, não ia ficar desse jeito. Então, no outro dia, ela começou a trabalhar em um plano que ia destruir a felicidade deles. Antes de mais nada, ela correu ao banco para congelar a conta conjunta que dividia com o Mário. Então, enquanto o casal adúltero estava fora, ela contratou um chaveiro para trocar todas as fechaduras da casa. Ao mesmo tempo, ela mandou a equipe de mudança recolher todos os seus pertences, até o papel higiênico. Então, chegou a hora da etapa final. Michelle enviou dezenas de convites para uma festa surpresa na casa no dia seguinte para supostamente celebrar a nova vida de Mário. E para garantir que a festa recebesse toda a atenção que merecia, ela também colocou um enorme
enorme outdoor no gramado da frente. Sim, você ouviu direito. E a placa dizia: "Parabéns por me deixar pela sua amante grávida, Mário. Espero que o bebê não herde a sua infidelidade." Então ela voltou para casa da mãe e esperou. No outro dia, Mário foi pego de surpresa. Ele gritou ao telefone, exigindo saber o que estava acontecendo. Por que tinha tanta gente do lado de fora da casa? E qual era desse outdoor incriminador? E por que ele não conseguia abrir a porta da frente? Com um sorriso irônico, Michelle explicou calmamente que a casa estava em seu nome e por isso ela podia fazer o que quisesse com ela. Então, assim como fizeram com ela, recomendou que o casal infiel fosse morar com a mãe de Cláudia e prontamente colocou a casa à venda, deixando o casal sem nada. Mas se você achou que era o fim, se enganou. Ela chegou a contratar alguém vestido de grávida para entregar os papéis do divórcio. Então, vamos recapitular. Mário ficou sem casa e quase sem nenhum dinheiro agora que não conseguia acessar a conta conjunta. Mas, pelo menos, ele tinha a Cláudia, né? Bom, num plot twist final dessa história, Michelle recebeu um telefonema dela. Soluçando, ela se desculpou por suas ações, lamentando que Mário não tinha condições de sustentá-la agora e que ela ainda tinha um bebê a caminho. A situação não parecia nada boa pro novo relacionamento. Michelle simplesmente falou que o circo tá sempre procurando novos integrantes e desligou. Essa não leva desaforo pra casa. Inquilinos indesejados. Um espectador de longa data do canal se chama Salman e é proprietário de um imóvel que ele começou a alugar para um jovem que a gente vai chamar de Daniel. Daniel parecia um jovem solteiro honesto, então inicialmente Salman confiou no acordo. Ele bebia e fumava muito, quebrava garrafas de vidro no chão e deixava bitucas de cigarro por toda parte. Além da bagunça imediata, as paredes ficaram manchadas e o lugar inteiro virou uma bagunça. Tá, mas e todas essas bebidas e cigarros? Eram caridade por acaso? Conforme os meses se arrastavam e nada mudava, Salman sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então ele teve uma ideia diabólica. Uma coisa que ele sabia com certeza sobre o inquilino era que ele tinha um medo mortal de roedores. Com isso em mente, ele foi até uma loja de animais local e pegou cerca de 2 dúzias de ratos. Então ele informou o inquilino que ia até a propriedade consertar alguns canos. Na verdade, a única coisa que ele ia consertar era a atitude do cara. Salman escondeu ratos por todo lugar, saiu de lá e esperou a mágica acontecer. E de fato ele recebeu uma ligação de Daniel no outro dia. Em meio aos gritos agudos, Salman decifrou que o seu inquilino estava exigindo que ele fizesse algo sobre essa infestação de ratos. Com uma risada, ele respondeu que não conseguia se livrar de ratos, já que Daniel também era um, então não seria justo. Eita! Em seguida, Salman fez Daniel entregar as chaves e ele fugiu do local para nunca mais voltar. Salman pode não ter recebido o aluguel que era devido, mas eu tenho certeza de que aqueles gritos de pânico ajudaram a amenizar esse golpe. Lanche vivo. É sério que a gente vai ter mais uma história de ladrões de comida recebendo o que merecem? Vamos lá. Na sexta série, o espectador Rafael tinha um valentão que, adivinha só, roubava o seu lanche todos os dias. Bom, um dia depois de chegar da escola, o nosso amigo decidiu fazer um sanduíche especial pro cara roubar. O irmão dele tinha um formigueiro e com certeza não ia sentir falta de alguns desses bichinhos. Então Rafael pegou algumas formigas, as colocou no seu sanduíche de sempre e embrulhou tudo em filme plástico para colocar na lancheira. No outro dia aconteceu o óbvio. O valentão roubou o sanduíche, rasgou o filme plástico e devorou o lanche. A princípio ele gargalhou na cara do Rafael, mas a sua expressão mudou rapidamente quando a sua língua começou a ficar dormente. Pois é, as formigas trabalharam. Elas andavam por toda a língua e por dentro da boca, mordendo ferozmente cada pedaço de carne que podiam em uma dança horrível e dolorosa. Caindo em prantos, ele saiu correndo da sala. Fantástico. Bons sonhos. Tenho certeza que você já viu aqueles memes sobre dormir primeiro na festa do pijama, certo? Bem, um espectador chamado Leonardo vivenciou isso na vida real. Aos 14 anos, ele se tornou muito amigo de um garoto chamado Zeca. A dupla era inseparável. E uma noite, Leonardo convidou Zeca para uma festa do pijama. Eles se divertiram muito, rindo, brincando e comendo salgadinhos, até que finalmente conseguiram dormir. Leonardo cochilou rapidamente, exausto de um dia incrível. Mas quando acordou, sentiu que tinha algo estranho. Então, horrorizado, ele percebeu que a cabeça estava grudada no travesseiro. Acontece que enquanto ele dormia, Zeca mascou o que parecia ser um pacote inteiro de chiclete e cobriu o cabelo dele. Leonardo tinha cabelo comprido, então era incrivelmente doloroso tentar tirar todo aquele chiclete. Mas o seu hóspede apenas pulou da cama e começou a gargalhar. Leonardo não via graça. O cabelo dele estava num estado tão horrível que precisava ser raspado completamente. Claramente, Zeca tinha ideias diferentes sobre o que era e o que não era um comportamento aceitável. Então, cerca de uma semana
semana depois, quando pediu pra dormir na casa dele pela segunda vez, Leonardo estava ansioso pra lhe dar um gostinho do próprio veneno. Como antes, os dois tiveram uma noite muito legal antes da hora de dormir. Dessa vez, Leonardo esperou Zeca adormecer e saiu sorrateiramente pro quintal do vizinho, onde ele sabia que havia 2 cachorros grandes. Então ele viu o que estava procurando: uma tonelada de cocô de cachorro. Ele cuidadosamente o colocou em uma sacola e correu silenciosamente para casa e colocou o tesouro fedorento no travesseiro de Zeca, bem a tempo de vê-lo rolar por cima dele. Esse pudim de chocolate se espalhou por todo lado, no cabelo, no rosto, na boca, e assim que isso aconteceu, Zeca se levantou de um salto com um grito ensurdecedor. Só imagina o desespero do garoto. Zeca correu pro banheiro para limpar os excrementos molhados do rosto e da boca, e depois ligou pro seu pai para buscá-lo. Acho que a gente pode supor que essa amizade acabou, não que Leonardo se importasse. Jantar surpresa. Eu sempre cumpro as minhas promessas. Nunca se sabe quais as consequências caso você não cumpra. É só perguntar pra esse cara. Lá na Indonésia, a tiktoker Mia Zahira vinha importunando seu marido há muito tempo pra ele limpar o maldito aquário, porque se ele não fizesse, ela ia ter que fazer. Apesar de prometer inúmeras vezes, ele nunca se preocupou em cumprir. Todo dia ele a ignorava, e a cada dia o ressentimento dela crescia. Até que um dia ela simplesmente cansou. Se ele não ia limpar o próprio aquário, claramente ele não se importava em ficar com os peixes. Era a hora de agir. Certa noite, Mia serviu o jantar ao marido como sempre, só que dessa vez com um toque diferente. Quando ele estava prestes a se deliciar, notou que o peixe frito no seu prato era idêntico a um dos que ele tinha. Ele engasgou. Não podia ser isso, né? Só que era. Além dessa ação suja, Mia documentou todo o processo de cozimento na sua conta do TikTok, exibindo essa vingança brutal pro mundo. E como se isso não fosse ruim o suficiente, o peixe era um aruanã, uma espécie que pode custar até $300 mil. Minha nossa, que jantar caro. Não consigo deixar de pensar que tinha outras maneiras de fazer isso sem queimar centenas de milhares de dólares e matar um ser vivo, mas talvez fossem bem menos impactantes. Meio a meio. Vai por mim, divórcio não é fácil. Quando a lei se envolve, torna a situação de partir o coração ainda pior. Como é que você faz para dividir todas as suas coisas? Bom, se você for como Martin, um usuário do YouTube da Alemanha, a resposta é literalmente. Em 2015, ele postou um vídeo no site intitulado Para Laura, agradecendo a ela pelos 12 anos juntos e desejando sorte ao seu sucessor com sarcasmo. Acontece que a Laura o traiu. O resto do vídeo consiste em Martin serrando todos os pertences que ele compartilhava com ela perfeitamente ao meio. Não, a TV não. O que ela fez pra você? É claro que um vídeo tão maluco quanto esse tomou conta da internet. O cara até serrou o carro ao meio. Mas eu acho que essa história caótica pode não ser o que parece. Não tem jeito, isso é trabalho pro matador de boatos. Bom, na verdade, tudo isso foi uma campanha promocional para um escritório de advocacia da Alemanha. Foi só uma forma de zombar de um problema real, o divórcio, e promover os seus serviços como uma solução mais civilizada. Fico mais tranquilo, mas não muda o fato de que uma TV inocente foi sacrificada. Descanse em paz. Bombardeio de insetos. Ah não, mais uma história de roubo de comida. É isso aí, mas eu guardei a melhor pro final. Um espectador chamado Lucas contou de um valentão da escola que ele conheceu quando tinha apenas 6 anos. Esse valentão, chamado Jarbas, não só roubava o seu lanche, como também os seus brinquedos favoritos. Mas quando o primo de Lucas, então com 16 anos, descobriu que ele estava passando por isso, teve um plano maligno de vingança. O primo comprou um daqueles ovos surpresa gigantes que geralmente vêm cheios de brinquedos e doces. Então foi a um pet shop local e em vez disso encheu de aranhas, besouros e todo tipo de bicho assustador. E aí ele deu pro Lucas levar pra escola. No outro dia, o Jarbas imediatamente viu o ovo e arrancou das mãos de Lucas, esperando encontrar guloseimas dentro. Mas ao abrir, ele se deparou com aquele horror rastejante. O valentão gritou e saltou pra trás. Mas sabe a parte mais louca? Talvez numa tentativa equivocada de colocar Lucas em apuros, ele juntou as duas partes do ovo e levou pra casa pra mostrar pros pais. Já viu onde isso vai dar, né? Numa jogada genial, o nosso valentão abriu o ovo e todos os insetos horríveis saíram dele. O pai se borrou e a mãe pulou pela janela. E a casa inteira teve que ficar de quarentena enquanto os dedetizadores se livravam dos insetos. Por 3 semanas, Jarbas ficou fora da escola. E quando finalmente voltou, nunca mais roubou nada de Lucas. Esse aí aprendeu a lição. Vingança suja.
Maltratar animais é um dos atos mais baixos que se possa imaginar. Então, quando o usuário do Reddit, Balloon Not Bandit, se deparou com um cachorro magro, ferido e cheio de pulgas, tremendo na rua, ele ficou bem preocupado. Seria um vira-lata? Que diabos tinha acontecido com esse pequeno? Bom, ele não precisou esperar muito para descobrir. A porta de uma casa próxima se abriu e um senhor saiu chamando o cachorro. Era dele. Ele exigiu que voltasse para dentro, mas o nosso amigo se colocou no caminho e recusou. Ele só conseguia imaginar quanto abuso o pobrezinho tinha sofrido. Depois de uma intensa discussão aos gritos, ele pegou o cachorrinho doente e correu para casa, onde o alimentou e deu banho. Era uma menina e ele a chamou de Sally, e pelo jeito que comia estava faminta, mas isso não foi suficiente. No outro dia, ele ligou pro controle de animais e depois de avaliar a situação, eles tiveram que sacrificá-la. É de partir o coração, mas ela realmente estava muito maltratada. O garoto ficou devastado e furioso. Ele precisava garantir que aquele velho sofresse pelo que fez com o pobre animal. Então teve a ideia perfeita. A casa do homem ficava no caminho que ele sempre passava quando passeava com o cachorro. Para começar, ele imprimiu panfletos explicando exatamente o que o cara tinha feito com Sally e os colocou nas caixas de correio de toda a vizinhança. Foi aí que a diversão começou. 2 vezes ao dia, ele passeava com o cachorro, ensacava o cocô e jogava direto no telhado do velho. E isso durou tanto tempo que o homem acabou perdendo as energias para tentar remover tudo. Por um ano inteiro, o garoto tornou a vida dele um inferno, cobrindo a casa com uma montanha crescente de cocô de cachorro. Até que um dia o garoto acabou se mudando, mas até hoje ele ainda volta a cada poucos meses para encher o local de cocô. Descanse em paz, Sally. Pelo menos a sua honra foi completamente vingada. E por falar nisso, já chega de vingança por hoje. Qual dessas você achou a mais maluca? Conta pra mim nos comentários e eu te vejo no próximo. Obrigado por assistir.